estudante do nono ano! Seja bem-vindo a mais uma aula de matemática. Eu me chamo Suelen e serei a sua professora nesta caminhada. Vamos lá? Bom, na aula de hoje a gente vai utilizar alguns materiais que você já está acostumado a usar, então caderno, folha para anotações, caneta, lápis, borracha. E na aula de hoje eu preciso que você separe uma folha quadriculada. Pode ser do seu caderno mesmo, uma folha quadriculada. Ah, professora, eu não uso caderno quadriculado para matemática. O que eu faço agora? Então eu vou te dar uma dica. Você precisa de uma folha quadriculada. Então você vai pegar lá uma folha de linha normal do seu caderno, vai pegar outra folha também de linha do seu caderno e coloca uma invertida em cima da outra. Então assim, uma deixa em pezinho e a outra você deita. Então quando você colocar uma por cima da outra assim, ó, a minha eu tenho que fazer desse jeito. Você vai olhar as linhas que se formaram atrás e vai pegar com a régua e vai traçar as linhas verticais que estão faltando ou as horizontais que estão faltando para você ter um papel quadriculado também, tá bom? É uma dica aí caso você precise. Não precisa fazer a folha inteira, só um pedaço que você fizer quadriculado já é suficiente para a gente explorar algumas questões que nós vamos ver hoje. Então também a régua. E se você tiver por aí, uma calculadora para ajudar você a conferir algumas informações, mas também não é obrigatório, tá? Vou dar um tempo para você pegar o material, preparar a sua folha quadriculada e a gente já volta. Muito bem, agora que você já separou os materiais para a aula de hoje, vamos lembrar o que nós estudamos na última aula? Então, na última aula, nós revisamos mais algumas propriedades da potenciação. Então, nós falamos lá de algumas propriedades que nós vimos nas aulas anteriores. Então, todo número elevado a zero é igual a 1. Todo número elevado a 1 é o próprio número, a própria base. Quando eu tenho uma base com expoente negativo, eu vou inverter a base e elevar ao próprio expoente sem o sinal. E depois nós vimos lá as propriedades. Quando as bases são iguais, repete e soma na multiplicação de potências de mesma base. Quando eu tenho um quociente, repete a base e subtrai os expoentes. Quando eu tenho uma potência de potência, eu vou repetir a base e multiplicar os expoentes. E depois nós vimos mais outras duas propriedades. Então, se as bases forem diferentes, mas os expoentes os mesmos, a gente vai multiplicar as bases e repetir o expoente. Se for um quociente de potências de bases diferentes, mas o mesmo expoente, a gente vai dividir as bases e repetir o expoente, ok? Cuidado! Quando acontecer que aqui for adição ou subtração, eu não uso essa propriedade. Se for adição ou subtração, nós usamos os produtos notáveis, que tem lá o quadrado da soma, o quadrado da diferença, tá bom? Muito bem, quais são os objetivos da aula de hoje então? Hoje nós vamos refletir sobre as relações entre potenciação e radiciação. Radiciação, calma que eu já vou falar o que é isso. E explorar situações envolvendo raiz quadrada exata e raiz cúbica exata de um número real. Raiz quadrada, raiz cúbica. Calma, abaixa a ansiedade aí que a gente já vai conversar melhor, tá? Bom, pega seu caderno, registra as informações da aula de hoje, então a data e o título da nossa aula. Radiciação com números reais, parte 1. Vou te dar um tempo e eu já volto.
Agora que você já registrou, deixa teu caderno ali do ladinho e acompanha aqui comigo um desafio. Então, olhem só. Desenhe no papel quadriculado um quadrado que contenha 25 quadradinhos de área. Então, pega lá o teu papel quadriculado e agora eu quero que você faça aí um desenho de um quadrado, tá? O que tem que ser para ser um quadrado mesmo? Bom, para ser um quadrado, os 4 lados lá tem que ter o mesmo tamanho, a mesma medida, e os ângulos internos ali da nossa figura tem que ser reto. O que é ângulo reto? São os cantinhos aqui, ó. Lembra quando a gente falou sobre ângulo, que a gente estava falando lá do Teorema de Tales, que a gente voltou no feixe de retas paralelas? Nós falamos sobre ângulo. Ângulo reto é o ângulo de 90 graus. Então você vai desenhar um quadrado. Mas esse quadrado, você não vai fazer o tamanho dele 25 por 25. Atenção! Eu quero um quadrado que contenha 25 quadradinhos de área. O que é a área? A área é quanto cabe por cima, ali no miolo do quadrado, tá? Então você tem que contornar, digamos assim, 25 quadradinhos de tal maneira que você forme um quadrado. Aí, o que a professora quer saber com isso? Para que nós vamos ficar fazendo desenho de quadrado, professora? A minha pergunta é, qual será a medida do lado do quadrado que você vai desenhar? Então, que tamanho que tem que ser o lado do quadrado? Quantos quadradinhos tem que ter nas dimensões desse quadrado para que ele tenha 25 quadradinhos de área, 25 quadradinhos ali no miolo? E aí? Quanto será que é? Vou dar um tempo para você pensar e eu já volto. Vamos ver se o que você desenhou aí vai ficar como eu desenhei aqui. Se vai ter o mesmo tamanho ou não, vamos ver. Então, eu coloquei ali na minha tela uma malha quadriculada, tá? Para ficar melhor para você visualizar aí em casa. Então, olha só. Eu preciso desenhar um quadrado que tenha 25 quadradinhos ali dentro, né? No miolo do meu quadrado. Se eu desenhar um quadrado assim, ó, será que esse meu quadrado tem 25 quadradinhos? Vamos ver. 1, 2, 3, 4, 5. Preciso contar todos um por um para saber se vai dar os 25 ou não? Vou te dar uma dica se você não lembra. Conta quantos quadradinhos você tem na horizontal. Então, eu tenho 5. Se é um quadrado, eu tenho que ter 5 na vertical também. 1, 2, 3, 4, 5.
Quanto que é 5 vezes 5? Tabuada do 5 vai dar 25. Então, ali no miolo, ali no preenchimento do meu quadrado, que eu contornei de azul, eu tenho 25 quadradinhos. Então, qual é a resposta? A resposta do meu desafio é: o lado do quadrado terá 5 quadradinhos. Tá, professora, bom, agora sim que vem a parte que eu quero que você observe com muita atenção. O quadrado que a gente desenhou, ele tem dimensão 5 por 5, ou seja, 5 quadradinhos lá de comprimento e 5 quadradinhos de altura, ou 5 quadradinhos na base e 5 quadradinhos na altura. Vejam também que eu tô contando esse espacinho de um quadradinho para outro. Então, 1, 2, 3, 4, 5 quadradinhos. Aqui eu não usei uma unidade de medida, tá? Bom, esse 5 por 5, esse x que tem aqui é uma multiplicação, que nós podemos escrever com o ponto de multiplicação que a gente já está acostumado. Mas se eu tenho uma multiplicação que as parcelas ali, os fatores se repetem, eu posso escrever como uma potência. Então, 5 vezes 5 é 5 ao quadrado, que dá 25. Tá, professora? A gente já sabe disso. Mas olha só, a gente está falando então da área de uma figura. A área é tudo que cabe dentro. Por isso que a prof pintou aqui, ó, porque é quanto cabe por cima, quanto cabe no miolo, quanto cabe dentro. Perímetro, se eu falasse de perímetro, eu teria que medir aqui 5 quadradinhos, mais 5, mais 5, mais 5, porque daí eu queria saber o tamanho do contorno, tá? Bom, 5 vezes 5 é 5 ao quadrado, que vai dar 25. Agora que vem a pergunta: será que tem alguma operação matemática que vai desmontar, vai desfazer essa potenciação? Ou seja, que vai pegar o 25 e vai fazer ele se transformar em 5 novamente? Será que existe isso? Existe sim. E essa operação é a sexta operação fundamental que nós estudamos, que é a raiz, a radiciação. Então, olha lá, a operação inversa da potenciação é a radiciação. Sempre a gente aprende as operações aos pares, porque tem a que faz e a que desfaz, a que monta e a que desmonta. Então a gente aprendeu lá adição, depois subtração, uma é o inverso da outra. Multiplicação e divisão, uma é o inverso da outra. Potenciação e radiciação, uma é o inverso da outra. Então veja só, se a gente fizer raiz quadrada de 25, nós vamos ter o 5. Por quê? Porque quando a gente faz 5 ao quadrado, a gente tem 5 vezes 5, que vai dar o 25. Então, eu transformei o 25 que eu tinha em 5 novamente. Tá, professora, mas como que eu vou saber o que eu tenho que fazer para achar o 5? Olha só. Essa raiz é chamada de raiz quadrada. Por quê? Porque tem a ver com a área e o lado do quadrado. Por isso que eu pedi para você fazer o desenho de um quadrado. Então, sempre que a gente for calcular a raiz quadrada, pense assim: quando eu quero saber a raiz quadrada de algum valor, eu tenho que imaginar lá um quadrado que tem aquela área, que tem aquele preenchimento, e o meu objetivo é descobrir o tamanho da medida do ladinho do quadrado. Então, se o meu quadrado é 25, o lado, tem 25 quadradinhos de área, o lado dele mede 5, porque 5 vezes 5 vai dar 25. Ok? Bom, o que é a radiciação mesmo? É a sexta operação fundamental. Na radiciação nós temos alguns elementos, até a professora colocou colorido ali para ficar fácil para você visualizar. Então, esse símbolo é o radical. Em alguns momentos nós não vamos mais falar raiz quadrada ou raiz cúbica, a gente vai falar diretamente a palavra radical. Quando a gente falar de radical ou de radicais, nós estamos falando desta operação, ok? O número que está dentro do radical, que é o que a gente vai fazer a operação, se chama radicando. Esse número que aparece aqui em cima do radical é o índice. O índice que vai indicar para nós de qual tipo de raiz que nós estamos falando. Quando for raiz quadrada, nós não vamos usar o índice 2, porque a menor raiz que nós podemos calcular é a raiz quadrada. Então, você vai ver lá na calculadora, você vai ver em vários lugares que o 2 aqui no índice a gente não escreve. Aqui a professora colocou só para você registrar aí que esse númerozinho se chama índice. E a resposta da nossa radiciação é o que a gente chama de raiz, tá? Então aqui é o exemplo de uma raiz quadrada, mas existem outras raízes.
Existem infinitas raízes, existem raízes enésimas. Só lembra que a menor raiz que a gente vai calcular é quando o índice for 2, tá bom? Vou dar um tempinho para você registrar essa informação no seu caderno e eu já volto. Muito bem, então agora é a sua vez. Então lá no seu caderno, agora você vai registrar ali nossa situação e vai tentar descobrir qual é o lado de cada um daqueles quadrados. Então acompanhe a leitura aqui comigo. Calcule a medida do lado de cada quadrado em que a área está indicada. Então eu fiz 2 desenhos de 2 quadrados com tamanhos diferentes. Não precisa se preocupar em fazer o desenho exatamente no tamanho que a professora colocou, mas faça com régua e faça a lápis, tá? Nada de fazer desenho à mão livre, que aqui é matemática e a gente precisa de desenhos com precisão, tá? O que significa esse A? A é a área do quadrado, quer dizer que são quantos quadradinhos cabem lá dentro, tá? A área é tudo isso que a professora pintou de azulzinho claro. Lá no nosso exemplo, eu fiz um quadrado que tinha a área 25. Aqui a área é 64 e nesse outro a área é 16, certo? O que significa essa unidade de medida que está no final? Centímetro ao quadrado. Sempre que a gente fala de área, nós estamos falando de uma medida linear vezes outra medida linear. Então é centímetro vezes centímetro, fica centímetro ao quadrado. Se fosse metro vezes metro, seria metro ao quadrado. Se fosse quilômetro, quilômetro vezes quilômetro, quilômetro ao quadrado. Por isso que aqui tem unidade de medida. Lá no nosso exercício não tinha, mas a ideia é a mesma, o princípio é o mesmo. Você precisa descobrir qual tem que ser o tamanho aqui da medida dos lados do quadrado, que quando a gente faz lado vezes lado, vai dar 64. E na letra B, a medida do lado desse quadrado, quando você fizer lado vezes lado, vai dar 16. Então, um tempinho para você fazer e a gente já volta.
Vamos conferir então? Então, eu vou colocar numa outra tela para a gente trabalhar cada um na sua vez. Então, a gente sabe que a área desse quadrado é 64 centímetros ao quadrado. Então, a professora vai escrever algumas informações aqui. Ai, prof, mas eu fiz diferente. Calma, não precisa apagar tudo para fazer igual o meu. Acompanhe o meu raciocínio e daí confere se você chegou na mesma resposta, tá? Então, olha só, como A igual a L ao quadrado, o que significa isso? Quando a gente vai calcular a área de um quadrado, nós sempre fazemos lado vezes lado. Então, lado vezes lado é lado ao quadrado. Então, esse L aqui é o lado do quadrado, tá? Então, é isso que está escrito ali. Depois, A igual a 64. De onde veio essa informação? Lá do exercício, lá da situação problema. Então, A é igual a 64. Então, A é igual a 64 centímetros ao quadrado. Muito bem. Como essas duas coisas estão acontecendo, se aqui é A e aqui também é A, eu não posso dizer, então, que L ao quadrado é igual a 64? Como assim, professora? Lado ao quadrado, lado do quadrado elevado ao quadrado, ou lado vezes lado, vai dar 64. Então, eu posso dizer isso? Posso. Então, L ao quadrado é igual a 64. O que eu vou fazer agora? Bom, eu não quero saber quanto vale lado ao quadrado, eu quero saber a medida do lado, tá? Então, lembra quando a gente está resolvendo a equação, que tudo que a gente faz no primeiro membro, a gente faz no segundo membro para manter lá a igualdade, para não desequilibrar a balança? Então, eu preciso extrair a raiz quadrada do 64, porque eu só quero saber o valor do L. Então, eu vou extrair a raiz quadrada nos dois membros. Professor, o que é esse negócio ali de a raiz quadrada e L ao quadrado que a senhora fez? Calma, não se apavore. Vai ser uma propriedade que nós vamos estudar, mas eu já vou adiantando para você. Se eu vou extrair a raiz quadrada de um número que está ao quadrado, a resposta é o próprio número. Por exemplo, se eu fosse fazer assim, um outro exemplo. Se eu fosse fazer assim, raiz quadrada de 5 ao quadrado, é o próprio 5. Por quê?
5 vezes 5 é 25. Raiz quadrada de 25, que a gente viu agora há pouco, vai dar 5, tá? Isso aqui é uma propriedade dos radicais que nós vamos estudar mais adiante, tá? Bom, então fica assim. L é igual a 8, porque a raiz quadrada de 64 é 8. Vai lá na tabuada e olha qual é o número que vezes ele mesmo vai dar 64. Só pode ser o 8. E por que a professora colocou centímetros ali no final e lá no nosso desafio não tinha? É porque quando a gente está usando unidade de medida, então na resposta tem que ter unidade de medida, certo? Então vamos para a letra B. A área era 16. Vou usar esse mesmo princípio que eu fiz aqui, tá? Então, como A é igual a L ao quadrado e a área ali na figurinha é 16 centímetros ao quadrado, a gente pode escrever como lado ao quadrado igual a 16. Como é uma equação, nós temos que fazer tudo que faz no primeiro membro, faz no segundo membro. Extrair a raiz quadrada lá dos dois lados, vai ficar L igual a 4 centímetros, porque 4 vezes 4 vai dar 16 e centímetro vezes centímetro é centímetro ao quadrado. Beleza? Vamos para o nosso próximo desafio. Não é para você escrever ele no seu caderno, é só para você me acompanhar aqui, tá? Então, olha lá o desafio. A professora Suelen quer empilhar 8 cubinhos de tal maneira que forme um cubo maior. Então, veja, eu tenho aqui, ó, tenho lá 8 cubos. Ó, 2, 4, 6, 8 cubos. E eu quero empilhar eles. Então, ali a professora colocou uma figurinha, mas aquele cubo é do material dourado, ele é muito pequenininho. Então, eu trouxe esses um pouco maiores para ficar fácil para você enxergar. Eu quero empilhar esses cubos de tal forma que eu monte um cubo maior usando todos eles, tá? Isso aqui a gente usa a ideia de volume. Quando eu tenho um objeto e quero saber o volume, quanto ele tem que cabe ali dentro dele, a gente está falando de colocar cubinhos dentro de um cubo, ou de um paralelepípedo, ou de outro sólido. Mas voltando para cá, então eu quero empilhar todos eles para formar um cubo. E qual é a minha pergunta desse desafio? Qual será a medida da aresta do cubo formado? O que é aresta, professora? Bom, lá no quadrado, a gente chama a medida de lado. Quando a gente tem um sólido geométrico, que isso aqui é um modelo de sólido geométrico, ele não é sólido, ele é oco por dentro, então ele é só um modelo, uma representação. Quando nós temos então um sólido, nós temos alguns elementos. Então lá no sólido geométrico nós temos esses pontinhos aqui que se formam na junção das linhas, que são os vértices. As linhas que unem os vértices são as arestas. E cada figura geométrica que a gente tem aqui, ó, então aqui eu tenho um quadrado, aqui eu tenho outro quadrado, cada figura geométrica dessa se chama face. Então, vértice, aresta, face, tá? Então, o que eu quero saber? Eu quero saber qual vai ser a medida, quantos cubinhos de medida, digamos assim, eu vou ter em cada aresta do meu cubo maior. Professora, eu não tenho esse monte de cubo na minha casa para fazer, e agora? Eu vou manipular eles aqui e a gente vai construindo a ideia juntos, tá? Então vamos investigar. Como será que vai ser a configuração desse empilhamento? Como assim, professora? Como que tem que ser o formato para ter um cubo? Eu posso simplesmente colocar assim? Ah, professora, você nem tá empilhando. Eu não tô empilhando ainda, eu tô colocando um do lado do outro. Mas eu poderia pegar isso aqui e colocar em pé. É um cubo? Não é um cubo. Porque para ser um cubo, olha lá, para ser um cubo, o que acontece com as arestas? Elas têm que ter a mesma medida e as faces têm que ser todas quadrado. Então isso aqui não é um cubo. E se eu juntasse, fizesse assim, ó, é um cubo? Não é. E se eu fizesse assim, é um cubo? Também não é. Ah, e se eu fizesse dessa forma assim, será que agora é um cubo? Vamos ver. Quantos cubinhos a gente tem nessa medida aqui embaixo? Nós temos um aqui, que é o verdinho, e tem mais um que é o cor-de-rosa. Então, nós temos 2. Nessa outra medida aqui, na altura, nós temos um que é o cor-de-rosa e um que é o azulzinho. Então, a gente também tem 2. E nessa medida aqui, que é da profundidade, eu vou inclinar ele um pouquinho para você enxergar melhor. Essa daqui, ó, que é da profundidade. Quantos cubinhos eu tenho de medida? Eu tenho lá um cor-de-rosa e um verdinho. Então, eu tenho nas 3 medidas, nas 3 dimensões, porque isso aqui é um objeto tridimensional, então ele tem 3 medidas.
No comprimento, na profundidade e na altura, no comprimento, na largura e na altura, nós temos a mesma quantidade. 2 por 2 por 2. Então, isso aqui é um cubo, sim. Então, olha lá. Na tela, a professora colocou algumas possibilidades que a professora foi manipulando aqui para vocês verem. E a única possibilidade de empilhar os meus 8 cubinhos de tal maneira que eu tenha um cubo maior é essa que tá aqui ou aquela que tá lá na tela. Então, qual é a resposta do nosso desafio? A aresta do cubo formado terá 2 cubinhos de medida. Então, o que a gente contou aqui, ó, 2 por 2 por 2. Legal, né? Vou deixar meu cubo ali do ladinho. Bom, e o que isso tem a ver com raiz e com tudo que a gente tá falando? Acho que você já deve ter tido uma ideia aí na sua casa. Então, as dimensões desse cubo é 2 por 2 por 2. Então, como a gente fez lá na questão do quadrado. Esse x que tem aqui significa multiplicação. Então, eu posso escrever 2 vezes 2 vezes 2 é igual a 2 ao cubo, que é igual a 8. Cuidado, porque tem gente que monta bem bonito assim e soma. Tem adição aqui para você escrever 6. Tem gente que ainda faz 2 vezes 3 e coloca 6. Se fosse para fazer 2 vezes 3, a gente não precisava escrever uma nova anotação, uma nova operação. Então, tenha atenção, tá? Eu tenho multiplicação de fatores iguais. Então, eu vou fazer 2 vezes o 2, 4, vezes o 2, 8, certo? Bom, se isso acontece, então eu posso escrever a raiz cúbica. Que é isso? É a operação que vai desmontar a potência elevada ao cubo. Então, a raiz cúbica do número 8 é igual a 2. Por quê? Quando a gente faz 2 ao cubo, que é o 2 vezes 2 vezes 2, vai dar 8. Então, vejam que o índice nesse exemplo, ó, é o 3. Então, quando é índice 3, 4, 5, 10, 1 milhão, aí a gente tem que colocar o número, tá? O que significa fazer a raiz cúbica? Eu quero saber a aresta do cubo, o tamanho da aresta do cubo, de tal maneira que quando a gente fizer o ladinho lá do cubo, a aresta do cubo, vezes ela mesma, nós temos o volume do cubo, quantos cubinhos cabem dentro, certo? Muito bem, então agora é a sua vez. Você vai fazer lá no seu caderno, vai registrar, calcule a medida da aresta de cada cubo em que o volume está indicado. E vai fazer o desenho do cubinho e vai calcular o tamanho da aresta. A gente quer saber quanto que mede cada ladinho desse. Ah, professora, mas esse seu desenho aí não tá muito certo não. Olha ali o tamanho, não tinha que ser igual. É que a gente tá enxergando em perspectiva, tem profundidade. Você não vai desenhar. Se aqui você fez um desenho com 5 centímetros, quando a gente enxerga ele, que é um desenho tridimensional, mas feito no plano, ele vai dar uma deformada. Por isso que fica assim, tá? Mas tem a mesma medida, igual esse aqui, ó. Dependendo do jeito que eu mudar aqui a visualização, você pode enxergar um tamanho menor do que ele realmente é, tá? Bom, então faz o desenho lá, calcula então a raiz cúbica das medidas que estão indicadas e eu já volto.
E aí, conseguiu? Vamos conferir? Então, olha só. Lá na letra A, nós temos que o volume do cubo é 27 centímetros cúbicos. Então, eu vou usar o mesmo raciocínio que eu fiz na outra problematização que nós trabalhamos hoje. Então, ó, como V é igual a A ao cubo e V é igual a 27, o que é isso? Então, tradução. V é volume. O volume do cubo é igual a A vezes A vezes A, que é essa medida vezes essa. São as 3 dimensões, é um objeto tridimensional. Por isso que fica A ao cubo. Então, aqui o A é a aresta do cubo, tá? E V igual a 27 é a informação do enunciado, do exercício, da problematização. Volume é igual a 27 centímetros cúbicos. Bom, se o volume, para calcular volume, a gente usa A ao cubo, e a gente já sabe que o volume daquele cubinho é 27, a gente pode escrever A ao cubo igual a 27, certo? Então vejam lá na tela. Essa definição que nós observamos aqui no quadro ao lado. Vou extrair a raiz cúbica. Como assim, professora? A mesma ideia que eu utilizei antes. Então, eu vou fazer com um exemplo numérico. Se eu tiver lá a raiz cúbica de um número que está ao cubo, por exemplo, 2 ao cubo, vai dar 2. Por quê? Porque 2 ao cubo, que é o meu cubo ali, ó, é 8. Raiz cúbica de 8 é o 2. Então, essa é uma propriedade que nós vamos estudar mais adiante, nas próximas aulas. Então, extrair a raiz cúbica num membro, extrair a raiz cúbica do outro membro. Então, qual é o número que quando a gente faz a raiz cúbica, a resposta vai ser 27? Vai ser o 3, porque 3 vezes 3 é 9, 9 vezes 3 dá 27, beleza? Próximo exercício, então. Usei aqui o mesmo princípio, tá? Então, como o volume é A ao cubo e o volume do cubo que nós temos é 1000, então a gente pode escrever A ao cubo é igual a 1000. Extraio a raiz cúbica em ambos os membros. Então, nós vamos ter que A é igual a quanto? Bom, que número que quando a gente faz ele vezes ele mesmo vai dar 1000? É o 10. Então, nós temos lá que A é igual a 10 centímetros, porque a unidade de medida era centímetro cúbico, certo? Muito bem. Então, vamos para o nosso quiz para ir finalizando a nossa aula? Então, olha lá. Um quadrado com 25 centímetros quadrados de área tem lados medindo... Qual será que é o tamanho desse quadrado? Então, lá no nosso desafio 1, nós fizemos um quadrado desse. Só que eu falei que era só 25 quadradinhos. Aqui é 25 centímetros quadrados. Então, o meu quadrado tem que ter qual tamanho aqui de lado? 5 centímetros de medida de lado. Porque 5 vezes 5 vai dar 25 centímetros ao quadrado. Então, vamos para a nossa próxima questão do quiz. Verdadeiro ou falso? Um cubo com 27 centímetros cúbicos de volume possui 3 centímetros de aresta. Será que essa informação é verdadeira ou é falsa? Então, eu vou colocar um cubo ali para vocês terem uma ideia. Então, ó, esse cubo aqui do cubo mágico, ele não tem 3 centímetros de aresta, né? Porque ele não tá em escala. E aqui eu tô contando quantidade de cubinhos, igual eu fiz no meu desafio, tá? Então, olha lá. Eu tenho 1, 2, 3 cubinhos por 1, 2, 3 cubinhos por 1, 2, 3 cubinhos. Se eu fizer 3 vezes 3 vezes 3, vai dar o 27? Vamos lá. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. Então, essa informação, um cubo com 27 centímetros cúbicos de volume, possui 3 centímetros de aresta, é verdadeira ou é falsa? É verdadeira. Muito bem, pessoal. Então, o que nós vimos hoje? Hoje nós falamos, então, um pouquinho mais das relações entre a potenciação e a radiciação. Nas nossas próximas aulas, nós vamos aprofundar os nossos estudos em relação aos radicais, a radiciação em si, tá? Não percam as próximas aulas. Um forte abraço e até a próxima aula!